Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios a partir dos últimos conceitos que nós estudamos nessa disciplina. Então eu selecionei aqui 4 exercícios, honestamente eu não lembro de onde que veio cada um, tá? Alguns provavelmente são da lista, outros de provas antigas, alguns eventualmente vieram até da minha cabeça aí, mas a ideia é que nós apliquemos aí essas últimas ferramentas que nós vimos para resolver cada um desses exercícios. Então, desses exercícios, 3 são sobre integrais de linha. Tá? Então, nós vamos resolver integrais de linha para função escalar, integral de linha para campo vetorial. E um exercício eu separei sobre aquela parte de plano normal e plano osculador, que a gente fez um vídeo sobre isso, porém eu não trabalhei muito em cima disso. Né? Eu até prometi para vocês que depois eu faria um exercício sobre isso, então eu deixei para fazer nessa aula de hoje. Eu não vou fazer na ordem cronológica, né? Como as últimas coisas que nós vimos foram as integrais de linha, eu acho que esse assunto está um pouco mais fresco na nossa cabeça, então vamos começar por isso, e aí o exercício sobre planos eu faço no final. Fechou? Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas. O nosso exercício número 1 aqui pede para a gente calcular essa integral. Veja que é uma integral em relação ao comprimento de arco de uma função escalar, né? Em cima de uma curva C. Bom, essa função escalar aqui de 3 componentes ela é dada por essa lei, xy mais xz mais yz, e a curva C ela é uma trajetória que é a reunião de duas curvas, C1 e C2. Na verdade, é a reunião de dois segmentos, pessoal. O segmento C1 ele une este ponto A1 aqui a este ponto A2, e o segmento C2 une este ponto A2 a este ponto A3. Beleza? Então vamos lá, vamos relembrar rapidamente. Quando nós temos uma situação como essa, que é uma integral de linha sobre uma curva, que pode ser escrito como reunião de outras duas, então basta eu calcular a integral em C1, calcular a integral em C2 e somar esses dois objetos. Então é isso que nós temos que fazer, calcular essas duas integrais. Se a gente lembrar aí a fórmula mentalmente, daqui a pouco eu escrevo ela aí, o que nós precisamos de início é saber a parametrização dessas curvas. Então vamos parametrizá-las. Então se a gente começar aqui pela curva C1, vou colocar assim, ó, C1, colocar 2 pontinhos, nós precisamos de uma parametrização para ela. Vamos chamar essa parametrização de R1 de t. Então, como é que nós fazemos para parametrizar segmentos, né, pessoal? Eu já ensinei vocês aí em outras oportunidades. Sempre que nós temos um segmento, por exemplo, A1, A2, a gente usa aquela ideia como se fosse construir a reta. Só que daí a gente limita os parâmetros, tá bom? No final das contas, pessoal, quando vocês fazem ali as manipulações, fica o seguinte, ó. Eu já pedi para vocês pensarem nisso, mas qualquer coisa, se não pensou, pense agora. No final fica a seguinte maneira, ó. 1 menos t, que multiplica o primeiro ponto, tá? Então, no caso aí é o ponto A1, mais t, que multiplica o ponto A2. Né? Não precisa nem desse parênteses aqui, vamos tirar ele daqui. Então, A2. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz, né? Aqui, daqui a pouco eu coloco quem é esse parâmetro. Mas, novamente, é aquela ideia, né? É o primeiro ponto mais t vezes o vetor AB, e quando você faz as continhas, equivale a isso daqui. Muito bem, vamos lá. Agora vamos passar para as informações que nós temos. Veja que o ponto A1 é 0, 0, 0. Então, isso aqui não acontece nada, né? Enquanto que o ponto A2 tem essas componentes. Então, no final das contas, como é que fica essa sominha aí? Ó? Vai ficar t, t e 0. Concordam comigo aí? E aí, como nós queremos segmento de reta, o que eu faço com o parâmetro t, pessoal? Eu coloco ele variando entre 0 e 1. Beleza? Intervalo fechado aqui. Esse daqui é o nosso parâmetro, né? E essa aqui é a nossa parametrização para a primeira curva. Beleza? Eu já pedi para vocês pensarem nisso, por isso que eu fiz um pouquinho mais rápido. Acho que tranquilo, né? E até se vocês quiserem verificar, veja, pessoal, se eu colocar o t igual a 0, olha aqui, vai dar o ponto 0, 0, 0. Se eu colocar o t igual a 1, isso aqui dá o ponto 1, 1, 1, né? 1, 1, 0, perdão. E aí, como nós estamos falando aqui de funções lineares, de fato, isso é o segmento. Beleza, vamos lá fazer a mesma coisa aqui agora para esse C2 aí. Então, nós temos agora uma outra parametrização R2. Lembra que nós vamos trabalhar separadamente com essas integrais, né, pessoal? Por isso que eu estou parametrizando elas separadamente. E aí o princípio é o mesmo, né? Eu vou colocar então 1 menos t vezes o primeiro ponto deste segmento, que agora é o segmento A2, A3, né? Então vai ficar vezes A2, mais t vezes o ponto A3, que é o final do segmento, né? Bom, então vamos usar a mesma ideia, pessoal. Já vou fazer meio rapidamente, mas como é que fica isso daqui? Se a gente fizer, ó, esse A2, esse primeiro ponto, tem essas componentes, né? 1, 1, 0. Então vai ficar 1 menos t e 0. Concordam comigo? Então vamos escrever aqui 1 menos t e 0. Né? Essas aqui são as componentes daquela primeira ideia ali. Né? Agora a gente faz mais t vezes o ponto A3. Né? Então vai ficar t
t e t, né? Já que o nosso vetor é 1, 1 e 1, né? Nosso ponto, aliás, é o ponto 1, 1 e 1. Agora é só fazer essas contas, né, pessoal? Fica bem facinho aqui. Nós vamos ter que a nossa função vai ficar 1 e t. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a nossa parametrização para esse segundo segmento. Se vocês lembrarem, né, acho que foi nosso último vídeo, eu fiz uma parametrização que eu usei uma ideia mais ou menos parecida, né? Basta a gente variar a terceira componente, né? Fazendo t variando de 0 até 1. Tá? Que foi o que a gente obteve aqui. Vamos até escrever aqui na frente, né? O nosso parâmetro t também varia de 0 até 1. Quando a gente usa essa estratégia, sempre fica dessa forma, tá, pessoal? De 0 até 1. Beleza, né, pessoal? Acho que nada de muito mirabolante até aqui, até o momento. Então, agora nós temos a parametrização dessas duas curvas, nós temos que calcular a integral de linha dessa função escalar dada no enunciado em cada uma delas. Então, vamos fazer isso, pessoal. Quanto que fica? Vamos fazer o primeiro passo aqui. A integral de linha em cima da curva C1 daquela função ali, ó, f de x, y, z. Agora, essa integral, né, pessoal, em relação ao comprimento de arco, então ds. Bom, nós vimos, lembram da fórmula? Eu vou escrever a fórmula aqui, caso vocês não se lembrem. Só vou já colocar os parâmetros aí para a gente não gerar nenhum problema. Mas vai ficar a integral. Agora o nosso parâmetro está variando de 0 até 1, né? Então vai ficar de 0 até 1. Vai ficar essa função escalar composta com a parametrização. Agora a nossa parametrização é uma R1, né, pessoal? Então uma R1 de t. Aqui agora a gente coloca o módulo da derivada dessa parametrização aí, ó. Então R'1 de t dt. Tá? Tentem não confundir aí, né, pessoal? No caso de função escalar, é o módulo. No caso de campo vetorial, que nós vamos fazer daqui a pouco, aí a gente usa o produto escalar. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós já temos bastante, essas informações são bem simplesinhas, por isso que eu não calculei anteriormente, mas vai ficar ó, a integral de 0 até 1. Quanto que dá f composto com essa parametrização? Vamos olhar aqui em cima. Ó. Essa aqui é a lei da nossa f, enquanto que a nossa parametrização é essa. Tá vendo que é bem tranquilo, por isso que eu já fiz direto. Nós temos então que x vezes y vai ficar t ao quadrado. Quando a gente faz x vezes z dá 0 e y vezes z dá 0, né? Então é simplesmente t ao quadrado, nem sei porque eu coloquei esses parênteses, mas vamos deixar ele aí, e o módulo da derivada, pessoal. Então, qual que é a derivada disso aqui? Vai ficar 1, 1 e 0, né? Fica este vetor. Quando a gente calcula o módulo disso, fica raiz quadrada de 2. Então depois daqui a pouco eu indico aqui, né, pessoal, mas esse aqui é o f composto com a parametrização e esse aqui é o módulo da derivada. Bem sossegado. Agora é só resolver essa integral, né? Quanto que fica isso daí? Vai ficar raiz de 2 que multiplica t ao cubo sobre 3. A gente calcula isso aqui de 0 até 1, já que é uma integral definida. Então, essa integral aqui, ela deu simplesmente raiz de 2 sobre 3. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa integral de linha em relação à curva C1. Beleza? Acho que não tem nenhum segredo. Eu falei que eu ia indicar, mas eu acho que não tem muito problema, né? Acho que dá para compreender aqui, né? Esse módulo acaba dando raiz de 2 simplesmente pela carinha da nossa parametrização. Tá? Naquele esquema, qualquer coisa, se vocês acharem que não ficou muito claro, façam aí com as palavras de vocês. Mas vamos lá, vamos agora para a nossa segunda integral. Então, a integral em cima da curva C2 agora, mesma coisa, né? Nós criamos a mesma função. Daqui a pouco até eu posso escrever o porquê, né? Que nós fizemos aquela decomposição ali em cima, mas vamos seguir aqui. Então, essa integral em relação ao comprimento de arco, o mesmo princípio, né, pessoal? Nossos parâmetros aqui são os mesmos, então vai ficar a integral de 0 até 1. Vai ficar a nossa função escalar, agora composta com a parametrização dessa curva C2, que é a R2. Então, R2 de t, e aí a formulinha é a mesma, né? Então, aqui fica o módulo da derivada, só que agora a parametrização R2, né? De t dt. Joia, vamos fazer aqui então, integral de 0 até 1, vamos calcular esses nossos amigos aqui, né? Bom, quando a gente faz essa primeira, pessoal, veja como é que fica f composto com a parametrização. Nossa parametrização agora é essa daqui, ó, que eu estou mostrando, né? 1, 1 e t. Então, quando a gente faz essa composição, né? X vezes y fica 1 mais t, mais y vezes z também vai ficar t, né? Então, vai ficar tudo isso daqui. E agora vai ficar raiz quadrada, né? Qual que é a derivada desse vetor, pessoal? Veja, quando eu derivo, isso aqui vai ficar 0, 0 e 1. Né? Então, o módulo deste vetor fica quanto? 1. Né? Eu vou até colocar 1 aqui para vocês saberem de onde que veio, mas aqui tem 1 dt. Beleza, pessoal? Tranquilo aí, sem nenhum problema. Pensem aí qualquer coisa, tá? Escrevam de novo se precisarem. E agora, sossegado, né? Só a integral de polinômio, vai ficar a integral de 0 até 1 disso daí. A integral de 1 é t, e ali ficaria t mais t é 2t, né? A integral disso fica t quadrado, então mais t quadrado. Tudo isso daqui a gente calcula, né? Como uma integral definida, de 0 até 1. Maravilha, isso aqui dá simplesmente 2. Beleza, pessoal, então agora a gente acabou, né? Vamos concluir aqui embaixo. O que nós temos? Logo,
a integral de linha em cima da curva C da função f de x, y, z, que foi dado no enunciado aí, né, em relação ao comprimento de arco, uma vez que essa curva C ela é a reunião dessas duas curvas C1 e C2, né, desses dois segmentos que nós trabalhamos até o momento, então a propriedade aditiva aqui ó, nos permite escrever isso como a integral em cima da curva C1 dessa mesma função, f de x, y, z ds, mais a integral em cima da curva C2 dessa função também, f de x, y, z, em relação ao comprimento de arco. Mas, horas, pessoal, nós não acabamos de calcular essas duas integrais, né? Vamos até destacá-las aqui, ó. A integral em relação a C1, que eu estou destacando de verde aqui, veja, a gente fez esse monte de cálculo e deu exatamente a raiz de 2 sobre 3, né? Que está aqui na frente, ó. E da mesma forma, né, pessoal, veja aqui embaixo agora, a integral em C2, também vou destacar em verde. Através dessas contas, isso aqui ficou igual a 2. Então, olha que maravilha, pessoal. Quanto que dá essa integral aqui de baixo? Vai dar o primeiro pedaço ali, que é a raiz de 2 sobre 3, mais o segundo pedaço, que é 2, né? Até se você quiser aí juntar isso daí, achar o mínimo múltiplo comum, fica a critério de cada um. Eu não vou achar, né? Só vamos destacar aqui, esse é o nosso resultado final. Ó. Essa integral em C aqui ficou igual a essa soma, né? Raiz de 2 sobre 3 mais 2. E esse é o resultado final. Tranquilo, né, pessoal? A grande jogada aqui foi a gente separar isso em duas integrais, né, trabalhando separadamente com cada uma dessas duas curvas, até porque a gente sabe parametrizar elas independentemente, né? Não teria como a gente parametrizar as duas de uma única vez. Então a gente parametriza a curva C1, parametriza a curva C2, calcula a integral em C1, calcula a integral em C2 e usa esse resultado de que a integral da união é a soma das integrais. Relativamente simples, né? Era só lembrar aqui essa formulinha mesmo e aplicar. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou mudar para a gente fazer o segundo exercício. Qualquer coisa, dá um pause aí, escrevam no seu tempo, né, com as suas palavras aí, para as coisas saírem tranquilamente. Vamos lá, então, para o item 2, né? Item 2 não, né? Exercício 2. Bom, pessoal, esse caso aqui agora nós temos uma integral de campo, né? Que nós discutimos, né? A partir disso que nós definimos, nós chamamos geralmente de trabalho. Então, a situação é a seguinte, ó, deixa eu só mudar a ponta da caneta aqui para eu conseguir apontar para vocês. Nós temos 3 pontos, tá? Então, nós temos este ponto A1, este ponto A2 e este ponto A3. E a situação é a seguinte, nós queremos calcular o trabalho realizado por esse campo de forças, que é o campo XY mais Z, X e 4Z, para deslocar uma partícula deste A1 até este A3. Mas são duas situações diferentes, né? Duas trajetórias diferentes. Item A, a trajetória é o segmento, simplesmente o segmento que une A1 a A3 diretamente. Item B, agora nós temos uma outra curva, né, uma outra trajetória. Essa C ela vai ser a união de C1 com C2. Então nós vamos passar por este ponto intermediário A2. Como? De que maneira? Né? Essa curva C1 ela vai ser o segmento que une A1 a A2, enquanto que a curva C2 é este arco aqui, tá, pessoal? Isso aqui descreve uma circunferência, eu vou mostrar para vocês. E aí nós vamos pegar um pedaço dessa circunferência unindo A2 e A3. Então veja que nós temos duas trajetórias diferentes, nós temos que calcular cada um deles separadamente, tá? Eu pus esse exercício aqui para chamar a atenção de vocês de um fato importante, mas depois eu discuto. Mas vamos lá, pessoal, para a gente entender, vamos fazer aqui os eixos, né, para a gente colocar esses pontos, entender que curvas são essas, né? Então deixa eu colocar ele aqui, deixa eu olhar aqui para o lado para não colocar ele atrás da câmera, né? Vou fazer ele um pouquinho menor também para não ficar ocupando muito espaço aqui. Então esse aqui é o nosso sistema de coordenadas, né? E veja que nós temos esses 3 pontos. Então vamos começar inserindo esses pontos no nosso sistema. Bom, o primeiro ponto, pessoal, é o ponto 1, 0, 0. Então se esse aqui for o eixo X, como a gente comumente coloca, né? Ele seria um ponto, digamos, aqui. O segundo ponto, pessoal, vamos pegar esse terceiro já, né? Não, vamos pegar o segundo, sei lá, o segundo mesmo. Ele é o 1, 0, π. Então ele vai estar na mesma reta deste ponto aqui, só que na altura z igual a π. Então digamos que essa altura seja aqui. Tá bom? Possivelmente está bem fora de escala aí, mas acho que vocês me perdoam. E o terceiro ponto, pessoal, esse A3, ele vai estar no menos 1, 0 π. Então veja, ele vai ser esse mesmo ponto, só que do outro lado, né? Então ele vai ser espelhado aqui para trás, digamos que ele esteja aqui. Vamos só dar nomes para eles aí. Deixa eu só ter certeza que não ficou atrás da câmera. Então esse daqui é o nosso A1, esse aqui é o nosso A2 e esse aqui que está quase atrás da câmera é o A3. Muito bem, pessoal, vamos agora pensar quais são as nossas trajetórias possíveis aí. Ó. A nossa primeira, que é essa que está aqui em cima, ela nem tem nome, né? Mas a do item A, veja que ela é simplesmente o segmento que une os pontos A1 e A3. Né? Então eu vou colocar o segmento aqui, vou puxar ele lá para cima. E essa daqui é a nossa trajetória, né? Ela não tem nome, vamos dar um nome para ela. Então eu vou chamar ela de S, tá, pessoal? Não sei se S é um bom nome, porque geralmente a gente utiliza essa notação para superfície, mas
todo caso, essa daqui é o nome da nossa curva, né, da nossa trajetória, vou colocar ela aqui. E já vamos aproveitar para fazer a segunda, né? Então agora a nossa outra curva do item B, ela é a união de duas. Ela vai ser a união de um segmento, que é o segmento vertical que une A1 a A2. Vamos fazer de outra cor aqui, eu vou fazer de vermelho. Mas então a primeira parte seria este segmento aqui vertical, né? E a segunda curva, pessoal, seria um arco de circunferência. Veja que a cosseno de t, seno de t, π, é uma circunferência na altura z igual a π. Então seria uma circunferência que faz algo mais ou menos assim, ó. Tá? Tirando a minha falta de coordenação, mas vocês entendem, né? Ela está passando para a parte do y positivo. Veja que o seno descreve a segunda componente, né? Daqui a pouco vocês verão que, para o caso que a gente vai considerar, vai dar os positivos aí. Beleza, pessoal? Deu para entender a ideia? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui os nossos nomes, né? Então, essa primeira parte aqui seria a curva C1, esse segmento, né? E essa segunda aqui em cima seria a C2. E lembrando que a nossa curva, vou escrever aqui nesse pedaço que está sobrando aqui, ela é C1 união com C2. Então, nós temos essas duas trajetórias, né? A trajetória S, que é essa aqui em verde, né? Que é o segmento, e a trajetória C, que é essa daqui, ó, que é a união dessas duas curvas. Aqui, né, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com essa questão aqui, ó. É a questão da orientação, tá? Nós estamos indo do A1 para o A3. Se vocês lembrarem, no caso anterior do exercício 1, eu não me preocupei tanto com isso, porque a integral de comprimento de arco não tem essa questão da orientação, né? Não interfere no resultado. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se eu fizer na orientação contrária, vai dar menos a integral. Tudo bem? Mas do jeito que a gente orientou aqui já vai ficar bonitinho. Muito bem, pessoal, vamos lá. Chega de fazer desenho, porque eu não desenho muito bem. Vamos fazer o primeiro item aí. Então eu vou fazer ele de preto aqui. Então esse aqui é o nosso item A. E o que nós queremos fazer é calcular primeiramente em relação ao segmento de reta. Então, assim como foi no exercício 1, nós precisamos inicialmente parametrizar essa curva. Então vamos chamar essa parametrização aí de R. Mesmo padrão do outro, né, pessoal? A gente vai parametrizar de que maneira? Vai fazer 1 menos t vezes o primeiro ponto, né? Que no caso aí é o ponto, eu vou colocar direto, né? O ponto 1, 0, 0, mais t, que multiplica o último ponto, né? O segundo ponto aí, que é o menos 1, 0 e π. Beleza? Agora é só juntar essas informações aí, né? Vai ficar 1 menos t, então a primeira componente vai ficar 1 menos 2t. A segunda componente zero e a terceira componente vai ficar simplesmente π vezes t. Beleza, pessoal? Então, isso daqui vale. Agora o t, novamente, né, pertencente a 0,1. Maravilha, pessoal. Então, nós temos essa situação. E agora o que nós temos que calcular é o trabalho, né? O trabalho é a integral de linha. Então, se vocês lembrarem, como é que é a integral de linha de campo? Eu vou escrever aqui um pouquinho mais para baixo para a gente usar as informações, tá? Mas o trabalho, ele é dado pela integral de linha em cima da curva, né? Essa curva nós chamamos ela de S, né? Esse primeiro segmento aí. E aqui vai ficar F, que é o campo vetorial produto escalar, com dr, né? Essa era a notação que a gente usava. Bom, pessoal, qual que era a fórmula disso, né? Ficava a integral em cima dos parâmetros, né? Eu já sei ali que é 0 até 1, então vai ficar de 0 até 1. De f composto com essa parametrização, então f de r de t. Agora aqui, ó, não é mais módulo, né? É o produto escalar com a derivada dessa parametrização, dt. Então, por que eu dei um espacinho aqui no meio, né, pessoal? Porque vamos escrever quem são essas ferramentas aqui, né? Quem são esses elementos que nós precisamos para utilizar essa fórmula. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quem que é f composto com a parametrização. Preciso entender quem é esse objeto, porque ele aparece ali dentro da integral, né? Vamos lá. O nosso campo vetorial, conforme está escrito aqui, ó, ele faz o seguinte, ele pega a primeira parte, vai ficar x vezes y mais z. Então, quando a gente compõe com a parametrização, vai ficar quem? X vezes y dá 0, né? Ó, veja que a segunda componente da parametrização é sempre 0, mais z. Então, vai ficar simplesmente π vezes t, beleza? A segunda componente, pessoal, ela fica o x. Então, vai ficar 1 menos 2t. E a terceira componente fica 4z, então vai ficar 4 vezes πt. Isso que é a composição então, do campo com a nossa parametrização. E quem que é a derivada desse campo, pessoal? O r' de t. Isso aqui vai ficar igual, bem simplesinho, né? Só derivar essa parte de cima e vai ficar menos 2, 0 e π. Então eu fiz isso daqui, né, pessoal, mais para a gente não sobrecarregar demais a notação e também para se organizar, né? Por uma questão de organização é melhor você fazer isso antes, porque aqui era bem simples, tá? Mas eventualmente vai ficar uma coisa um pouco extensa e você colocar tudo dentro da integral pode gerar confusão. Mas vamos lá, vamos usar essas informações então. Quanto que dá este produto escalar ali dentro da integral, pessoal? É produto escalar, e não se esqueçam que isso aqui tem que morar na reta, né? Para a gente poder calcular essa integral aqui do cálculo 1. Então, é primeira componente com primeira componente. Aqui vai ficar menos 2π vezes t.
A segunda componente com a segunda vai zerar e a terceira vai ficar mais 4π ao quadrado t. Tá tudo muito fácil, né? Só polinômios aqui, bem sossegado, dt. Agora é só resolver essa integral, né, pessoal? Vamos lá. Então isso aqui ficou igual. A primeira aqui, quando a gente resolve, né, como é menos 2πt, vai ficar menos 2πt quadrado sobre 2, ou seja, menos π vezes t ao quadrado. E a segunda fica então aqui mais 2π ao quadrado, t ao quadrado. Como é uma integral definida, tudo isso aqui calculado de 0 até 1, que era o domínio dos nossos parâmetros. Agora é só substituir aí, nós vamos ter 2π ao quadrado menos π. Beleza, pessoal? Ficou meio apertadinho aqui, mas coube. Então esse aqui é o exercício, né? O resultado já final do primeiro item aí, que é calcular essa integral. Sossegado? Vamos só destacar ele aí. Então esse aqui é o nosso resultado. Ó. Já é, pessoal. Veja que não teve nada demais, né? A única jogada aqui mais assim foi parametrizar o segmento e saber que a integral de linha de um campo vetorial é justamente o que descreve o trabalho realizado por este campo de forças, né? Então, já está feito aqui. Vamos para o item B. Então agora, pessoal, nós temos uma situação um pouquinho mais complicada, porque assim como era no exercício anterior, nós temos uma curva que é reunião de duas. Então nós temos que fazer separadamente cada uma delas e aí depois a gente juntar essas informações. Então vamos primeiramente parametrizar essas curvas, pessoal. Como eu chamei a primeira de R, eu vou chamar aqui de R1 e R2, tá? Sem gerar confusão aí, ó. Então R1 vai ser a parametrização da curva C1. Veja que a curva C1, pessoal, conforme está aqui no desenho, ó, ela é um segmento vertical. Então a gente pode parametrizar ela, já vou fazer direto aqui, ó, vai ficar da seguinte maneira. Veja que a primeira e a segunda componente do ponto A1 e A2 é a mesma, que é 1 e 0. Ó. O que muda é aqui, então eu vou colocar T, tá? Só que agora o nosso T ele varia de quem até quem, ó. Veja, ele vai variar de 0 até π. Ah, professor, mas você ensinou a gente a fazer segmento com T variando de 0 até 1. É verdade, se você fizer daquele jeito que eu falei com vocês, né, de usar essa fórmula que está aqui em cima, o T varia de 0 até 1. Eu já fiz isso aqui direto por causa disso, né? A primeira e a segunda componente são fixas, então quando eu vario o T de 0, vai dar o primeiro ponto, até π, dá o segundo ponto. E aí acabou, tá? Dá na mesma coisa, tá, pessoal? A integral de linha ela não depende da parametrização, então vocês escolhem aí a que vocês acharem melhor. Mas vamos lá agora, pessoal, vamos para a segunda, né, para parametrização da curva C2 aí, vou fazer aqui na frente. Veja que, na verdade, essa parametrização ela já está dada no enunciado, né? Ela é esse arco aqui, cosseno de t, seno de t e π. Vamos escrever cosseno de t, então, seno de t, e a terceira componente é π. Isso aqui já era dado no enunciado. A única coisa que não nos é fornecido, pessoal, é qual é o domínio dos parâmetros. E qual vocês acham que é, né? Então a gente tem que analisar essa questão aqui, ó. Veja que ele está indo deste ponto A2 até este ponto A3. Quem que é o ponto A2? É o ponto 1, 0, π. E quem que é o ponto A3? É o ponto menos 1, 0 e π. Então eu preciso saber quais são os parâmetros t que satisfazem essas equações, tá? Eu vou escrever aqui na frente qual que é já o resultado e aí depois a gente faz como observação ali em cima. Mas o nosso parâmetro t aqui, ó, ele vai variar de 0 até π. Por que é isso, né, pessoal? Quem que é 0 e quem que é π? Deixa eu só pegar uma outra caneta aqui e a gente observa, né? Notem que esse aqui, pessoal, esse 0, ele é o parâmetro correspondente ao ponto A2, né? Naquele sentido, quando eu calculo R2 neste 0, ele dá exatamente o primeiro ponto do arco, que é o ponto A2. Então, é igual nós fazemos quando a gente quer calcular comprimento de arco, reta tangente, né? Nós encontramos o ponto, o parâmetro correspondente ao ponto. Neste caso aqui é o 0. A mesma coisa para esse π, tá, pessoal? Esse ponto aqui, né, esse parâmetro, ele é o correspondente ao A3, no sentido de que quando eu calculo essa parametrização R2 em π, é quando a gente obtém esse parâmetro, esse ponto A3. Tudo bem? Então, se você quisesse verificar, seria nesse sentido, né? Calcula R num T0 igual ao ponto A2, você vai chegar que o T0 é 0. Calcula R em um T1, iguala ele a 3 e você vai achar que o parâmetro é o π. Fato é, pessoal, que agora nós temos aí as parametrizações. Então, nós estamos em condições de calcular a integral de linha, né? O integral de linha desse campo vetorial que vai ser o trabalho. Lembra, pessoal, que eu discuti isso com vocês no último vídeo? A integral de campo vetorial, que é o que determina o trabalho, ela provém da integral de função escalar. Então, ela acaba herdando as condições, as propriedades daquelas funções, daquelas integrais. No sentido de que, quando eu tenho uma curva que é a união de outras duas, então continua valendo a aditividade, né? Igual nós usamos no exercício anterior. Então, nós vamos calcular a integral em cima da curva C1, que é o segmento, calcular a integral em cima desse arco e depois somar.
Então vamos escrever aqui os nossos ingredientes que a gente precisa, né? Eu vou escrever meio pequenininho aqui, meio apertadinho para ver se cabe. Então nós vamos precisar primeiramente do campo vetorial composto com essa primeira parametrização, né? Com R1 de t. E quanto que dá isso aqui, né, pessoal? Vamos lá. Nosso campo continua sendo o mesmo, então a primeira componente dele é xy mais z. Quando a gente olha para a linha de cima, que nós temos a parametrização, xy dá zero, né? X vezes y dá zero, e o z é justamente t, então vai ficar simplesmente t aqui. Agora aqui na segunda componente vai ficar o x, que é 1, e na terceira componente vai ficar 4 vezes z, ou seja, 4t. Beleza, pessoal? Vou fazer meio apertadinho para caber. Quanto que dá a derivada, agora uma vírgula aqui, né? A derivada dessa primeira parametrização aqui, ó. Então, bem simplesinho, né, pessoal? Tudo polinomial aí. A derivada da primeira componente é 0, da segunda é 0 e da terceira dá 1. Beleza? Muito bem, vamos agora, vou até pôr um ponto e vírgula para separar melhor. Vamos para a segunda, né? Quando a gente faz agora o campo f composto com essa segunda parametrização, né, com a R2 de t, quanto que dá isso daqui, pessoal? Bom, novamente o nosso campo ele é o mesmo, né? Então a primeira componente vai ser xy mais z. Quando eu faço x vezes y, veja aí na linha de cima, né, vai ficar cosseno de t, que multiplica seno de t, mais z, né? A componente z nesse caso é π. Bom, a segunda componente agora do nosso campo é x, então vai ficar cosseno de t quando eu faço essa composição. E a terceira componente é 4 vezes z, né? Então vai ficar 4 vezes π. Beleza? Então essa aqui é a nossa composição do campo com a segunda parametrização. E que fica a derivada agora, né, pessoal? O R2' aí de t. Então, vejam aí, pessoal, é só derivar, né? A derivada de cosseno é menos seno, quase sempre aí, né? A derivada de seno é cosseno. E a derivada de π, como é uma constante, dá zero. Tudo bem? Então, apertei um pouquinho mais no começo, mas no final das contas coube, porque esses são os ingredientes que nós precisamos, né, pessoal? Aí agora realmente vai cair em cálculo 1. Eu até vou deixar para vocês calcularem as integrais, né? Eu posso até deixar algumas dicas aqui, mas eu vou deixar mais indicado, porque eu acho que o mais difícil foi isso, né? A gente entender essa noção de parametrizar e como montar o exercício. Então, essa parte das integrais eu deixo para vocês, mas eu vou deixar elas explícitas aqui, só deixo para o cálculo para vocês fazerem. Então, escrever um logo aqui. Quanto que fica essa integral, pessoal? A integral em cima da curva C do campo, que é o que descreve o trabalho do item B, isso aqui, né, que a gente usa essa notação dr, ele fica igual ao que, pessoal? A integral desse campo dr em cima da primeira curva, né, em cima da primeira parte, que é o segmento C1, mais agora a integral em cima de C2 deste campo dr. Beleza, pessoal? Então agora nós vamos usar essa formulinha que está aqui, né, que está na frente do W, só que para essa curva C1 e para essa curva C2. Então o que nós vamos usar? Esses ingredientes que estão aqui abaixo da linha do enunciado do B, né, do item B aqui, ó. Então é só escrever. Vamos montar isso daí, vai ficar igual. Bom, as nossas duas curvas, o parâmetro varia de 0 até π, né? Então vai ficar a integral de 0 até π. Agora vai ficar f composto com a parametrização, pessoal, que é isso daqui, produto escalar como esse, ó. Veja, vai ficar simplesmente a integral de 4t dt, tá bom? Pensem um pouquinho depois qualquer coisa, pessoal. Daqui a pouco eu escrevo algumas pequenas observações só para não gerar dúvida na hora de vocês fazerem as contas. E aqui vai ficar a integral de 0 até π. A nossa parametrização é essa, então essa aqui, né? Então quando a gente faz f composto com a parametrização, temos este vetor, e quando a gente faz a derivada da segunda, temos este. Então nós vamos fazer este produto escalar, ó. Veja o que nós vamos obter no final das contas, né? Vai ficar a integral de menos seno ao quadrado de t, que multiplica cosseno de t, menos π, que multiplica seno de t, mais cosseno ao quadrado de t. Tudo isso aqui dt. Tá bom? Então, veja que não vai caber, por isso que eu vou deixar indicado, né, pessoal? Mas agora o trabalho é resolver essas duas integrais. Essa primeira aqui é mamão com açúcar, né, sem nenhum segredo, é integral de 4t. Aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, né, pessoal? Mas mesmo assim não é tanto. Porque veja que nós temos um seno ao quadrado, aqui é só uma substituição. E aqui, ó, vai ficar a integral de cosseno ao quadrado, que a gente usa aquela ideia da identidade trigonométrica, né? Escrever como 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar 2π ao quadrado, que é o resultado da primeira integral ali, né, pessoal? Menos 3π sobre 2, que é o resultado da segunda integral. Então, depois vocês confirmam aí, por favor, só para ver se eu não errei nada. Deixa eu só destacar, daí eu já chamo a atenção de vocês de algumas coisas. Vamos lá rapidinho. Observem, pessoal, que o caminho mais seguro a ser seguido aqui seria a gente proceder igual no exemplo anterior. A gente fazer a integral em C1, fazer a integral em C2, calcular cada uma delas separada e depois somar os resultados.
Eu fiz meio apertado aqui, né? Se vocês verem, não cabia. Eu não queria apagar o quadrinho porque eu quero fazer uma comparação do item A com o item B. Por isso que eu pulei algumas etapas, né? Mas acho que vocês me perdoam, tá, pessoal? Essas etapas aqui são cálculo 1. Só para deixar indicado, ó, o que eu utilizei daqui para cá, né, nessa trajetória aqui, foi definição. Então eu usei a definição realmente de integral de linha, né? Igual nós fizemos aqui nessa parte do trabalho, veja. É o f composto com a parametrização, produto escalar. É que eu já usei os ingredientes de cima meio direto, né? E a mesma coisa aqui, em relação a essa daqui, né? Porque daí a gente chega nessa outra, mas também é só a definição. Beleza? Então, qualquer coisa vocês rabisquem um pouquinho aí. E agora, nessa última passagem, foi cálculo 1, né? Então, como eu falei, precisa aqui calcular a integral de cosseno ao quadrado, tudo, mas eu acredito em vocês, eu confio no potencial de vocês aí. Por que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal? Veja que interessante que é esse exercício. Quando a gente calculou o item A, que ele era um trabalho em relação a esse segmento, né? Nós tivemos esse trabalho aqui. Nós temos o trabalho que deu 2π² menos π. Quando a gente calculou o item B, que era através dessa curva, né, o trabalho através dessa curva, que era a união de C1 com C2, nós tivemos esse trabalho. Note, porém, pessoal, que em ambos os casos nós temos uma trajetória que liga o ponto A1 ao ponto A2, ao ponto A3, perdão. E nós estamos obtendo trabalhos diferentes. Será que isso é normal? Porque lembra naquela aula de campos vetoriais, né? Principalmente na aula de campos vetoriais gradientes, eu conversei com vocês sobre uma ideia de campo conservativo, que era aquela independência do caminho. Então, neste caso, o que está acontecendo? Nós temos duas trajetórias diferentes que estão ocasionando, né, trabalhos diferentes. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse campo ele não é conservativo. Então eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, porque lá naquela oportunidade eu falei para vocês, olha, em alguns problemas a gente pode simplificar escolhendo o caminho mais simples. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa garantir que esse campo é conservativo, ou seja, independente do caminho. Se eu não souber disso, eu não posso pegar um caminho qualquer. Eu tenho que pegar o caminho que está estabelecido no exercício. Então, neste caso aqui, pessoal, vocês nem sabem verificar se o campo é conservativo ainda. A gente vai aprender a fazer isso mais para frente. Mas mesmo que vocês soubessem, eu não posso simplesmente chegar para o exercício B e falar assim, eu já fiz no item A, o trabalho é o mesmo. Vocês teriam que verificar se o campo é conservativo. Então, como vocês não sabem fazer isso, não assumam que o campo é conservativo. Pode ser que ele seja, pode ser que independa do caminho, mas você não sabe. Então, faça o que está pedindo. Ok? Então, por favor, deem um pause aí, copiem e preencham as lacunas aí. Eu sei que eu deixei alguns miguezinhos aqui, mas vocês conseguem fazer. Vamos para o exercício 3. Então, passando aqui, nós temos mais um exercício. Novamente, pessoal, nós temos aqui a integral de linha. Então, nós temos a integral de linha de uma função escalar e nós temos uma integral de linha de um campo vetorial. Eu falei para vocês no final do vídeo passado que eu ia utilizar um exercício com essa notação, mais para vocês se acostumarem aí, porque isso aqui também é uma integral de campo, só escrito de uma maneira meio disfarçada, tá? Daqui a pouco a gente discute ela. Vamos por partes. Então, vamos aqui, antes até da gente começar, né, pessoal, vamos fazer um caso geral, porque veja, o nosso exercício, ele está pedindo agora a integral de linha, né, tanto de função escalar quanto de campo vetorial, sobre essa curva. Então, a curva ela é a intersecção do plano, y igual a x, com a parte da esfera, é uma esfera de raio raiz de 2, que está no primeiro octante. Que beleza, né? E aqui nós temos os pontos, né, que é entre dois pontos, porque é uma curva limitada. Muito bem, então por que é interessante esse exercício? Né? Porque a gente precisa parametrizar a curva. Nós não temos a parametrização de imediato como eram nos dois exercícios anteriores. Parametrizemos então. Vamos lá. Qual que vai ser a parametrização para essa curva? Como é que a gente faz, né? Antes de a gente colocar o R aqui? É aquela mesma ideia, pessoal. Veja que nós temos que o y é igual a x e nós temos essa condição aqui. Quando nós estamos falando de intersecção, tem que satisfazer as duas equações. Além disso, nós temos essa informação, que está no primeiro octante. O que significa estar no primeiro octante? Que x, y e z é maior ou igual a zero. É igual falar do primeiro quadrante, né? Só que agora aqui nós temos 3 variáveis. Então, por que isso é extremamente importante? Por conta disso, olhando para a equação da esfera, quem que é o z? Não é verdade que o z ele vai ficar igual a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado? Isso só vale, pessoal, porque nós estamos no primeiro octante e o z é positivo, porque senão a hora que eu extraio a raiz ficaria mais ou menos. Mas aqui vale, né? E além disso, como nós temos que o y é igual a x, que é a equação do plano, então não é verdade que isso aqui também vale, que é igual a raiz quadrada de 2 menos 2x ao quadrado?
Tá bom? Daqui a pouco eu coloco ali, mas eu estou usando nesse ponto aqui o fato que o x é igual a y, né? Daqui a pouquinho a gente adiciona essa informação. Agora já era, né, pessoal? Agora nós já temos a nossa parametrização de bandeja aí, né? Qual que é a parametrização? Vamos colocar em termos de t, só para a gente usar essa notação. Mas, ó, nós conseguimos escrever todas as variáveis em termos de x, né? O y é igual a x e o z é igual a isso daqui. Então, nós não podemos fazer da seguinte maneira, ó. O r de t não pode ser escrito como t, já que o y é igual a x também, né? E aqui fica a raiz quadrada de 2 menos 2t ao quadrado. Vejam aí, olhem com bastante carinho, ver se vocês concordam comigo. Joia? Muito bem, então agora nós já temos a parametrização. Deixa eu só escrever as observações ali antes que eu esqueça, né? Aqui, ó, nessa primeira passagem, eu estou utilizando o fato que o z ele é maior ou igual a zero, porque está no primeiro octante, né? Senão ficaria mais ou menos. E aqui eu estou usando o fato de que o y é igual a x, que é justamente a equação do plano. Bom, então só para ficar bem evidente aí. Agora o que falta, pessoal, é nós sabermos quais são os parâmetros, né? Porque afinal de contas a gente vai precisar disso para calcular a integral de linha. E o nosso t varia de quem até quem aqui, pessoal? Quem vai te dar essa informação é justamente esses dois pontos aqui, ó. Então, igual ficou lá meio que miguezado no exercício anterior, eu tenho que achar os parâmetros correspondentes ao ponto A e ao ponto B. Então, ao ponto A é bem facinho. Na verdade, os dois são bem fáceis, né? Mas veja que o correspondente àquele ponto 0, 0, raiz de 2, é justamente o t igual a 0, né? E em relação ao ponto final, né, ao ponto 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 1, vai ser o parâmetro 1 sobre raiz de 2. Certo, pessoal? Então, deixa eu só olhar, não ficou atrás da câmera. Então, agora sim, nós já estamos em condições de resolver os exercícios. Eu queria fazer esse exercício mais por conta disso, né? Para vocês parametrizarem. Porque agora, tanto o item A quanto o item B é igual ao que nós fizemos, né? O item B só com aquela noção de que é uma outra notação aqui, mas é igualzinho nós fizemos anteriormente. Mas vamos fazer, né, pessoal? A gente não tem nada melhor para fazer nesse momento, vamos resolver os exercícios. Então, a primeira integral, né, pessoal, aqui é uma integral de linha de uma função escalar. Então, a integral dessa função, vou chamar ela de f aqui só para a gente manter o padrão, né? Mas a integral de linha dessa função f de x, y, z em relação ao comprimento de arco, ela é igual à integral, agora os parâmetros, né? O nosso parâmetro ele é de 0 até 1 sobre raiz de 2. Aí vai ficar f composto com a parametrização, né? Então f composto com essa r de t. Bom, como é uma função escalar, aqui é o módulo da derivada, aplicado em t aqui, dt. Beleza, pessoal? Então o que nós temos que fazer agora é resolver essa integral aí do cálculo 1. Entretanto, nós precisamos desses ingredientes, né? Eu deveria ter feito antes. Eu vou fazer aqui na frente, pessoal, me perdoem a desorganização. Deixa eu só diminuir esse intervalo aqui. Daí eu acho que cabe. Sei que vocês me perdoam. Bom, vamos lá. Eu quero saber qual que é a derivada da R, né? A gente vai precisar disso para utilizar, para encontrar o módulo dela. Quanto que dá o R' de t, pessoal? Essa derivada aqui não é tão difícil, mas vamos deixar registrado para depois vocês não ficarem me cobrando aí. Então, a derivada do primeiro é 1, a derivada do segundo é 1, né? Essa aqui que nós estamos derivando, hein, pessoal? Para derivar o terceiro, aí nós temos que usar uma regra da cadeia. Então, como nós temos uma raiz quadrada, né? A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Então, isso aqui vai ficar a parte de baixo, ó. 2, raiz de tudo aquilo ali que tinha, que era 2 menos 2t ao quadrado. Aí aqui em cima é a derivada do que está dentro da raiz, né? Como é menos 2t, 2 menos 2t quadrado, a derivada vai ficar menos 4t, beleza? Então essa aqui é a derivada, só para não ficar tão obscuro essa passagem, né? Porque agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar essa f composta com a parametrização e o módulo dessa derivada. Parece feio, né? Mas vocês verão que não é tão complicado. Então vamos copiar mais uma vez aqui, ó, a integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Aí aqui dentro, f composto com a parametrização. Veja, a nossa f é essa daqui, né, pessoal? Podemos até dar um nome para ela ali. Mas essa daqui, ó, que é a nossa f de x, y, z. Beleza? Então é em cima dessa que a gente vai fazer a composição agora. Qual que fica a composição, pessoal? Veja, ela fica x mais 3y. Olha que fácil aqui. Quando a gente olha para a nossa r ali em cima, a componente x é t e a componente y também é t. Então vai ficar simplesmente 4t. Então quanto que vai dar esse módulo, pessoal? Vai ficar raiz quadrada. Vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ficar 2. Mais, agora o quadrado daquele outro pedaço, pessoal, vai ficar aqui em cima 4t ao quadrado dividido por aquela raiz ali que ela vai sumir. Então vai ficar 2 menos 2t ao quadrado. E aí, será que está muito esquecida essa integral? Será que a gente sabe resolvê-la?
Eu vou fazer mais algumas passagens aqui, porque eu já estou devendo muita coisa para vocês, né? Então vai ficar ó, a integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Só vou fazer manipulação algébrica, tá, pessoal? Aqui é conta lá que a tia do ensino médio ensinou para vocês. Hein? Então vai ficar raiz quadrada. Quando eu multiplico aquilo ali, vai ficar 4 menos 4t ao quadrado. Vê se vocês concordam, pessoal. Isso daqui é só a hora que eu faço esse denominador vezes esse 2, né? E aí aqui fica mais 4t ao quadrado. Tudo isso aqui, então, agora quocientado por aquilo ali que está embaixo, né? Menos 2t ao quadrado, dt. Beleza? Ficou meio apertadinho aqui, mas coube. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui para baixo. Então, força, foco, fé. Vamos resolver essa integral. Então, vai ficar a integral, copiando só os extremos de integração. 1 sobre raiz de 2. Agora aqui, pessoal, só a manipulação algébrica. Ó. Esse 4t² com esse menos 4t², eles somem, né? Eu faço um menos o outro e dá 0. Aqui na parte de cima vai ficar só 4, né? Então aí quando eu calculo a raiz de 4, isso dá 2. Então eu vou juntar com esse 4t. Falei um monte de coisa, tomara que vocês tenham entendido. Vai ficar 8t, ó, beleza? Que é o 4t vezes o 2 que eu consegui tirar da raiz. O resto que sobrou, pessoal, vai sobrar a raiz quadrada de 1 sobre 2 menos 2t². Que eu vou colocar isso aqui embaixo, ó. Então vai ficar raiz quadrada aqui de 2 menos 2t ao quadrado, tá? Aqui é o momento que vocês provavelmente estão me xingando, mas eu juro que isso aqui é verdade, pessoal. Só reflitam um pouquinho, né? Mas é só isso que eu falei para vocês. Esse 4t² com menos 4t² a gente sumiu. Em cima ficou raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Incorporei nesse 4t, ficou 8t. E a parte de baixo ficou aqui quietinho. Por que isso, né? Porque agora essa integral ela é bem de boas. Porque a gente vai fazer uma substituição, pessoal. Então veja, eu vou chamar tudo que está dentro da raiz de u. Então 2 menos 2t² vai ser o nosso u. Por que isso, pessoal? Quem que fica o du nesse caso? A derivada disso daí vai ficar menos 4t dt. Ó. Olha que beleza. Já aparece aqui em cima. Ó. Esse t com esse dt vai virar alguma coisa em termos de du. Então, no final das contas, vamos resolver essa integral, né? Olha como é que eu estou bonzinho nesse caso, hein? Então, vai ficar a integral. Aí, daqui a pouquinho, a gente mexe nos extremos de integração. Mas, ó, aqui embaixo vai ficar simplesmente raiz de u, né? Então, vai ficar raiz quadrada de u. Eu quero agora transformar esse dt em du. Então, como que eu faço isso, pessoal? Veja, t dt seria menos du sobre 4. E aí, quando eu multiplico por 8, né, isso aqui vai ficar menos 2 du. Agora, nós temos que resolver essa integral, né? Agora, só ajustando os extremos de integração. Quando t era igual a 0, o nosso u vai valer 2. Enquanto que se o nosso t ele era 1 sobre raiz de 2, o nosso u ele vai valer 1. E beleza, né, pessoal? Agora é só resolver realmente essa integral, né? É uma potência de u. A gente pode enxergar aquilo ali como u elevado a menos meio. E aí, quando vocês resolvem, vocês vão ver que vai chegar no seguinte, ó. Vai ficar menos 4 vezes raiz de u. A integral de 1 sobre raiz de u é 2 vezes raiz de u. Mas sempre pensa em questão de potência, que é mais fácil, né? Agora, isso daqui calculado de 2 até 1. Agora é só substituir nos extremos de integração, né? Então, vai ficar menos 4 vezes raiz de 1, que é 4 mesmo. E aqui vai ficar mais... né, porque é menos com menos, 4 raiz quadrada de 2. Então, esse aqui é o nosso resultado. Beleza, pessoal? Deixa eu só destacar ele aqui. E essa aqui é a nossa integral, né? Fiz quase tudo com vocês aí. Depois vocês confiram, por favor, né? Mas essa aqui é a ideia. Veja, era uma integral um pouquinho mais complicada, né? Mas como eu falei para vocês, pessoal, na maioria dos exercícios eu resolvo antes, né? Então, a ideia é que seja algo que vocês conheçam, né? Algo factível. Não é para cair em nada muito elaborado. Então aqui, por mais que era muito feia essa integral, veja essa raiz quadrada ali, né? Quando a gente fez uma manipulação algébrica, a gente chegou em algo relativamente simples, era só uma substituição, tá bom? Então depois vocês pensem um pouquinho aí, mas isso aqui fizemos quase tudo. Então agora eu me sinto na liberdade de dar um miguezinho um pouco maior no item B, né? Eu vou apagar, pessoal, para não precisar fazer tão apertado, mas se qualquer coisa, pausem aí, copiem, vamos lá apagando. Muito bem, meus queridos, então vamos aqui para o item B. Agora, conforme eu disse para vocês lá no começo, né, eu coloquei esse item porque ele casa com o que eu conversei com vocês no final do vídeo passado, que essa integral, essa forma que está escrita aqui, é uma outra roupagem, digamos assim, para a integral de linha. Então vamos rabiscar um pouco aqui na frente, ó. Isso aqui, na verdade, é a integral de linha de um campo vetorial f. Então aqui aquele campo naquele sentido, né, do dr. E quem que é esse campo, pessoal? A gente consegue determinar ele. Lembra, a gente fez umas continhas para determinar isso, mas é igual não, né? Deixa eu escrever aqui na frente. Então, vírgula. Esse campo f, vamos fazer ele meio pequenininho para caber aqui, mas ele é definido da seguinte maneira. Ó. Então, f de x, y
z é igual... Então, ó, a primeira componente do campo é o que acompanha o x aqui, o dx. Então, nesse caso, é 1. A segunda componente é o que acompanha o y, então no caso é xy. E a terceira componente é o que acompanha o z, então no dz, aliás. Então no caso é z. Então ó, é a mesma coisa, isso aqui que está escrito é a mesma coisa que calcular essa integral deste campo. Tá? É só uma forma alternativa. Se você quiser usar aquela noção que eu falei para vocês de integral de linha para função escalar em relação a dx, dy e dz, é a mesma coisa, tá bom? Aí vocês calculem essas três integrais. Fica a critério de cada um. Como nós trabalhamos com integral de campo até o momento, eu vou fazer a integral de campo aqui, até porque vocês vão ver que ela não é nada difícil. Vamos lá então, pessoal. Então nós já temos basicamente os ingredientes aí em cima, né? Já vamos fazer direto. Então a integral de campo, né? Que é essa integral que está aí, eu já vou escrever com essa notação mesmo. Então a integral de f dr, isso aqui é igual. Bom, vai ficar, a nossa parametrização está aí em cima, então é a integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Aqui nós temos o campo f composto com essa parametrização, calculado em t aqui, produto escalar com a derivada, né? Então, vezes aí o r' de t dt. Até por isso que eu copiei o r' aqui em cima, né? Para a gente ter isso daí como padrão. Vamos lá, vamos fazer essas contas aqui. Então, vai ficar a integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Quanto que dá esse campo que nós escrevemos aqui em cima, composto com essa parametrização, pessoal? Vamos escrever aqui. Vai ficar, a primeira componente é 1, então vai ficar 1 mesmo. A segunda componente é x vezes y, então vai ficar t ao quadrado. A terceira componente é o z, que é aquela raiz ali, ó, raiz de 2 menos 2t ao quadrado. Produto escalar, agora com o vetor derivada, que é o que está embaixo da câmera ali, né? Então ele é 1, 1. E aqui no último é essa expressão marota aí, ó, é menos 2, eu já vou fazer a simplificação, né? Menos 2t dividido por raiz quadrada de 2 menos 2t ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso aqui dt. Agora é só fazer esse produto escalar. Veja que ficou melhor, né? Porque essa raiz ela vai sumir com essa, né? Porque uma está no denominador e a outra no numerador. Então isso aqui vai ficar igual, vamos copiar a integral. Integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Quando eu faço esse produto escalar vai ficar 1, vou fazer um colchetes aqui, né? 1 mais t ao quadrado. Agora é o produto ali da terceira componente, né? Então essa raiz quadrada vai sumir com essa, vai ficar simplesmente o menos 2t, né? Então vamos mudar o sinal aqui, 2t. Olha que belezinha, né? dt. Integral de polinômio, né? Bem sossegado. Agora vamos resolver essa integral aí. Não sei porque eu fiz a anterior, né? Eu devia ter deixado para fazer essa. Bom, vai ficar t mais t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado. Tudo isso daqui calculado de 0 até o parâmetro superior, que era 1 sobre raiz de 2. Beleza, pessoal? Então é só substituir aí tudo no de cima, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre 3 raiz de 2 ao cubo, né? Daria para simplificar aí, mas eu vou deixar assim mesmo. Menos 1 sobre 2. E esse é o nosso resultado aí, né, pessoal? Substituindo no extremo inferior, daria todos 0. Esse é o trabalho realizado, ou aquela integral daquele jeito que está ali naquela expressão. Deixa eu só destacar aqui também, né, para a gente manter o padrão. Mas essa daqui é a resposta do nosso exercício, então. Beleza, pessoal? O que vocês acham aí? Olhem com bastante carinho. Veja que era relativamente simples, lembrando das fórmulas, né? Eu deixo aí se vocês quiserem fazer como exercício, mas a hora que vocês fazem essas continhas, deixa eu só mudar a ponta da caneta aqui. Se você quiser pensar direto dessa forma, lembrando que o dx é aquela ideia de x' de t vezes dt, né? Então ia ficar isso daqui, ó, ia ficar a primeira componente aqui, que é o 1 mesmo, vezes o x' dt, mais a segunda componente, que é o x vezes y aqui, né? Vezes o dy, o y' dt, e aqui é a mesma coisa. Então, no final das contas, vocês iriam já direto para essa passagem, né? Iam chegar nisso daqui como 3 integrais, que é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, depois vocês olhem com carinho aí, ver se eu não errei nenhuma continha. Qualquer coisa me escrevam, por favor. Beleza? Cansados de integral de linha? Fizemos alguns exercícios bem difíceis, né? Acho que pelo menos ficou um bom parâmetro aí para vocês utilizarem, né? Uma boa ideia de modelo aí para vocês seguirem. Eu vou mudar de quadrinho então para a gente fazer o último exercício. Se quiserem, dê um pause por gentileza. Vamos lá para o exercício 4. Então, conforme eu comentei com vocês, pessoal, agora eu quero fazer algumas coisas envolvendo aí a ideia de plano normal e plano osculador. Isso porque naquela aula, naquele vídeo que eu falei de plano normal e plano osculador, se vocês lembrarem, eu ensinei vocês o que era o vetor tangente unitário, o vetor normal, o vetor binormal, lembram? Depois disso, a gente discutiu um pouco aquela ideia de aproximação por esses planos, né? Que o plano osculador é o plano mais próximo de conter a curva, né? Que é aquela ideia do beijo ali, né? E o plano normal, que seria um plano ortogonal à curva, digamos assim.
Na teoria, né, é difícil a gente encontrar a equação desses planos porque a gente precisava trabalhar com aquele normal unitário e aquele binormal. E encontrar esses vetores não era um trabalho simples. Então vamos lembrar aqui rapidamente o que a gente comentou naquela discussão, que era o seguinte, deixa eu fazer um plano aqui. Então vamos supor que nós temos um plano, vou fazer embaixo da minha câmera aqui. Então, se nós temos um plano, pessoal, o que nós precisamos para descrever a equação desse plano, né? A gente precisa de um ponto e de um vetor normal a ele. Então, vamos lá, vamos fazer o normal. Então, nós precisávamos de um vetor aqui que era ortogonal a esse plano, né? Que a gente geralmente denotava por n, e um ponto. Bom, aí, pela definição, como que a gente fazia o plano normal? O plano normal, esse vetor n aqui, que era o ortogonal, ele era dado por aquele vetor tangente unitário. Enquanto que para o plano osculador, este vetor n ele era o binormal. Então, vamos lá, vamos escrever aqui. Ó. No plano normal, eu até já escrevi isso com vocês numa aula aí de exercícios, né? Mas para o plano normal, o que nós tínhamos? Esse vetor n, que é um vetor ortogonal, estou fazendo minúsculo, tá, pessoal? Não é o normal unitário lá, né? Então, ele era dado por quem? Ele era o tangente unitário, no instante t0, né? Que era o parâmetro aí correspondente ao ponto P. A discussão que nós tivemos naquele final lá foi que o seguinte, pessoal, esse vetor aqui, ele é paralelo ao R' de T0. Então veja, se eu tenho esse vetor aqui que é ortogonal ao plano, se eu pegar um vetor paralelo a ele, ele também vai ser ortogonal a esse plano e ele basta para a gente encontrar a equação desse plano. Então beleza. Então a gente pode, em vez de trabalhar com o tangente unitário, que é mais difícil, trabalhar com esse R'. A gente fez a mesma coisa para o plano osculador, não sei se vocês se recordam, mas no caso do osculador, pessoal, quem que seria o vetor n aí, né? Esse n, que é o ortogonal ao plano, era o binormal lá, no instante t0 também. Só que encontrar esse binormal, ele era bem chatinho, né? Porque nós tínhamos que fazer aquele produto vetorial do tangente unitário com o normal unitário, né? Era bem complicado. E aí o que eu mostrei para vocês, pessoal, é que este vetor, ele era paralelo a esse vetor aqui, ó, que era o produto vetorial do R' de t0 com o R2', também neste parâmetro t0. Tá bom, pessoal? Então, nós vimos isso, nós já estudamos, só estou lembrando vocês aqui. E desse jeito é muito mais fácil, né? Porque trabalhar com R', R2' é mais tranquilo do que você querer mexer com aqueles caras que a gente precisa dividir pelo módulo, né? Então, dá um trabalho um pouco complicado. Vamos usar isso então, pessoal. Esse exercício, ele está pedindo, ó, nós estamos considerando essa parábola retorcida aí, né? Que tem essas equações. E o item A, nós queremos encontrar a equação do plano normal e osculador a essa curva no ponto -1, -2 e 1. Então vamos fazer aqui, pessoal. Vamos lá, vamos escrever como item A. E o que nós precisamos, né, pessoal? Quais são os nossos ingredientes aqui? Então, antes de a gente começar a fazer de fato os planos aí, normal e osculador, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é esse parâmetro T0. Né? Então, precisamos desse parâmetro T0, porque veja que nessa linha aqui de cima, tanto o ortogonal a este plano normal quanto ao plano osculador, ele depende do parâmetro. Então vamos encontrar esse T0. Como é que a gente faz isso? Aquele mesmo esquema de sempre, né? A gente vê qual que é o T0, de tal forma que quando eu calculo a parametrização neste cara, dá o nosso ponto, né? Que é o ponto de componentes -1, -2 e 1. Eu já vou fazer direto, né, pessoal? Olhem lá para a carinha da nossa parametrização, que é t ao cubo, 2t e t quadrado, e ver quando que isso aqui é satisfeito, né? Então é bem fácil de ver. Isso aqui acontece quando T0 é o -1, beleza? Então, é isso que nós precisamos inicialmente. Além disso, pessoal, quais mais ingredientes nós precisamos? Né? Nós precisamos desses caras aqui, ó, a derivada e a derivada segunda. Então, já vamos fazer aqui na frente, porque daí a gente já tem as ferramentas necessárias, né? Bom, quanto que dá a derivada daquela parametrização dada lá no início do enunciado? Bem tranquilo, né? Cada componente é polinomial, então vai ficar 3t², 2 e 2t. Fazendo a mesma coisa aqui com a derivada segunda agora, né? Mesma coisa não, né? Derivando essa função agora, nós temos que a derivada segunda fica igual a 6t, 0 e 2. Beleza? Então nós temos agora sim, temos todos os ingredientes aí, estamos em condições de calcular a equação do plano normal. Né? Então vamos fazer separadamente cada um deles. Então, para o normal, pessoal, qual que vai ser o vetor normal a este plano? Né? Eu vou chamar ele de n, índice n, que é para indicar que é o normal ao normal, né? O vetor ortogonal. Então, pelo que nós vimos ali em cima, né, pela observação, ele vai ser a derivada da parametrização calculada agora nesse t0, né, que no nosso caso a gente viu que dá o -1. Então, usando essas informações, né, pessoal que estão ali na linha de cima, quanto que vai ficar isso? Simplesmente 3, 2 e -2. Vejam se vocês concordam aí, mas é só substituir aqui nessa expressão o t igual a -1.
Beleza, como é que a gente acha a equação de plano? Lembra, pessoal? Então, vou fazer aqui na frente, né? Mas a equação, ela vai ficar a seguinte, ó. A gente coloca as componentes do vetor normal, que multiplicam as variáveis, então vai ficar 3x mais 2y menos 2z. Lembra, eu já tinha recordado vocês em outra oportunidade. Mais um d igual a zero. E agora eu preciso determinar quem é esse d. Como que a gente faz isso? Substitui as componentes do ponto nessa equação, né? Porque o ponto satisfaz isso. Aí disso daqui vocês substituem, tá, pessoal? Aí eu vou chegar ao quê? Menos 3, menos 4, menos 2, mais o d é igual a zero, né? E aí ficou ótimo, né, pessoal? Vejam, quem que vale o d nesse caso, então? D é igual a 9. E agora, só finalizando, então, pessoal, usando essas informações, qual que é a equação do nosso plano? 3x mais 2y menos 2z mais 9 igual a zero. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a nossa equação, vamos destacar ela aí, mas através das nossas contas foi isso que a gente obteve, né? Então veja que a gente não precisou trabalhar com o tangente unitário, né? Se você trabalhasse com o tangente unitário, essas componentes aqui, pessoal, que elas aparecem, né? Essa daqui, essa daqui, essa daqui, elas seriam outras múltiplas dessas. E aí você ia alterar a equação desse plano, entretanto, só por uma multiplicação de uma constante. Tá? No final das contas é a mesma coisa. Então é mais fácil a gente trabalhar com esse R' simplesmente porque fica mais tranquilo. Tudo bem? Vamos fazer o plano osculador agora. E é aqui, pessoal, que mora o maior problema, né, no plano osculador. Porque para encontrar a equação desse plano, se a gente fosse fazer pelo modo como está definido no Stewart, nos slides, a gente precisaria achar o binormal. E esse cara dá trabalho de achar, né? Porque tem que achar o tangente unitário, o normal unitário e aí sim fazer o produto vetorial. Agora, pelo que nós discutimos, basta eu encontrar esse vetor aqui, ó, que é um produto vetorial também, mas é de dois vetores relativamente simples, né? Vamos fazer aqui, pessoal. Quem que é o nosso normal agora, né, pessoal? Eu vou chamar ele de N índice O, que é o normal plano osculador. Esse cara aqui, então, conforme nós acabamos de ver, ele vai ficar a derivada da parametrização calculada no menos 1, produto vetorial com a derivada segunda dessa parametrização, também calculada no menos 1. Então agora é isso que nós temos que fazer, calcular este produto vetorial aí. Então vamos lá. Aqui vai ficar I, coloco os versores, né, IJK. Aí quais são as componentes do primeiro vetor, né, do vetor R' de menos 1? Nós até fizemos ali em cima. É o 3, 2 e menos 2. Agora aqui embaixo a gente coloca as componentes do R duas linhas, né, que é essa expressão aqui, ó. 6t, 0 e 2, substitui no menos 1. Então vai ficar menos 6, 0 e 2. Agora é só calcular esse produto vetorial, pessoal. Vamos lá rapidinho, então. Na primeira componente aqui vai dar 4. Na segunda componente vai ficar 12 menos 6, então fica 6 aqui. E na terceira componente vai ficar 12. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o nosso vetor, que é ortogonal ao plano osculador. Agora o que a gente tem que fazer? Determinar a equação desse plano. Então, vamos lá. A equação do plano, igualzinho que a gente fez no exemplo anterior, né, pessoal? A gente vai colocar aqui as componentes do vetor ortogonal ao plano, então vai ficar 4x mais 6y mais 12z mais 1d igual a zero. Então, nessa passagem aqui, né, pessoal, igual a gente fez ali em cima, daqui a pouco eu posso até escrever aqui, a gente vai utilizar o fato de que o ponto pertence a esse plano, vamos substituir as componentes do ponto. Então, nosso ponto era menos 1, menos 2 e 1. Então, vai ficar menos 4, menos 12, mais 12, mais d igual a zero, né? Então, neste caso, a gente já conclui direto quem que vale o d, né? Aqueles 12 cancelam ali, então o d ele é igual a 4. Beleza, pessoal, então acabou, né? Como é que fica a equação do nosso plano? Por fim das contas, ela vai ficar simplesmente 4x mais 6y mais 12z mais 4 igual a zero. Então essa daqui é a equação do nosso plano osculador, né? Deixa eu destacar ele aí. Mas é assim que a gente encontra a equação, né? Deixa eu só preencher aqui, né? O que eu estou fazendo é só para vocês terem aí, eu estou substituindo as componentes do ponto P, que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima também, ó. Então, né, para determinar, aqui eu fiz isso, eu substituí as componentes do ponto P, beleza? Então é geometria analítica mesmo, né, pessoal? Mas só para não ficar muito obscuro aí. Veja que ficou muito mais simples, né, se a gente comparar com aquela ideia de achar o binormal, né, de achar o normal, o tangente unitário, porque a gente tinha que fazer muita conta. Aqui não é tanto, ó, veja que a gente fez um pequeno pedaço de folha aqui, né, não foi nada muito absurdo. Então depois eu convido vocês a refletirem um pouquinho aí, pensarem um pouco, né, possivelmente vocês estão cansados aí, mas a ideia é justamente essa, né, usar essas informações para encontrar as equações dos planos. Beleza?
Bom, pessoal, eu vou ter que apagar aqui para poder fazer o item B. Então, qualquer coisa, deem um pause aí para copiar. Vamos lá, apagando. Muito bem, pessoal. O fim está próximo. Vamos só resolver esse último item, então. Vejam, pessoal, esse daqui eu deixei aqui até a derivada, porque o exercício está pedindo o seguinte, para a gente determinar o ponto em que o plano normal à curva ele é ortogonal a esse plano dado. Veja que é bastante informação, né, principalmente envolvendo geometria analítica, mas a ideia é a seguinte. Primeiramente, quando a gente olha para esse plano, chamado de plano normal, ele varia de acordo com o ponto da curva. Então, para cada parâmetro t0, nós temos um plano normal. Né? No item A, o que nós calculamos era para este parâmetro correspondente a esse ponto. Agora não, agora eu quero analisar assim. Qual é o parâmetro? É outro caso, tá bom? Veja que como essa observação que nós fizemos aqui em cima, né, pessoal, ela já diz isso, ó. O vetor ortogonal a esse plano, ele é o R' de t0. Então, para cada t0, nós temos um vetor ortogonal. O que eu quero saber nesse exercício é exatamente qual que é o parâmetro t0 para que esse vetor gere um plano que é ortogonal a esse aqui. Esquisito, né? Mas não, pessoal, bem de boa. Quer ver? Vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. A ideia é assim. Primeiro, o nosso normal, o nosso vetor normal ao plano normal, né, o ortogonal a ele, como nós vimos ali em cima, ele é o R' de t0. No exemplo anterior, ele era o R' de -1, porque foi o parâmetro correspondente. Mas esse é o caso específico, geral, né? O caso para qualquer parâmetro t0 é esse daqui. Muito bem, vamos guardar essa informação por enquanto. Vamos supor que esse plano aqui, pessoal, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar esse plano aqui de, sei lá, de beta. Então, quem que é o normal, pessoal, a esse plano beta, que eu vou chamar de n índice beta? Pelaquela equação, né, conforme nós acabamos de discutir, esse normal ele vai ter componente 0, porque não tem nada que acompanhe o x, -2 e 1. Certo? Concordam comigo aí? Bom, vamos escrever esse aqui de cima em termos das componentes, né, que é o que eu até deixei pronto aqui, né? Vou usar isso nessa passagem, ó. Vai ficar então 3t0 ao quadrado, 2 e 2t0. Tá? Então esse aqui, ó, todos os vetores ortogonais a meus planos normais, eles têm essa cara. Eu quero saber, pessoal, quando que este plano, que tem esse plano beta, é ortogonal a um plano que tem esse vetor aqui como vetor normal. Se vocês lembrarem de exercícios de GA, até naquela primeira lista tem isso também, ó. Quando que isso vai acontecer, né? Como é que eu verifico que dois planos são ortogonais? Quando os seus vetores normais são ortogonais. Pensem aqui, ó, se vocês olharem para esse plano, pensem que vocês têm um plano que é ortogonal a ele. Não é verdade que o vetor normal, ó, vai ser perpendicular ao vetor desse plano? Então essa é a ideia. Então eu preciso encontrar qual que é o parâmetro t0 para que esse vetor aqui seja ortogonal a esse. Quer ver? Vamos escrever aqui na frente, pessoal. Então, ó, eu vou até escrever um pouquinho mais do que eu deveria, né? Mas ó, o plano normal, ele é ortogonal a esse plano beta aí, ó, plano beta. C e somente C, né, pessoal, é equivalente. Aí eu pedi o quê? Que o meu normal do normal ali, né, o NN, seja ortogonal ao normal do beta. Isso aqui é geometria analítica, tá, pessoal? Mas é só para vocês saberem do porquê que eu estou fazendo essas contas. Bom, quando que isso aqui acontece, pessoal? Vamos escrever aqui embaixo. C e somente C, nós já lembramos isso em outro momento, né? Mas dois vetores são ortogonais, C e somente C, o produto escalar é zero, né? Então, o produto escalar do vetor 3t0 ao quadrado, 2 e 2t0, com esse daí, né? Com esse n beta aí, que é o 0, menos 2 e 1, isso aqui dá zero. E quando que isso acontece, pessoal? Vamos fazer essa difícil conta aí, né? Só realmente abrir. Isso vai ficar, então, menos 4 mais 2t0 igual a zero. Isso aqui acontece, C e somente C. Né? Já passo para lá e divido, né? O t0 é igual a 2. Ó. Então, olha que beleza. Nós achamos o parâmetro correspondente. Então, qual que é o ponto, pessoal? Vamos só escrever do jeito que está pedindo, né? Que ele quer o ponto aí. Então, portanto, né? Deixa eu escrever certo aqui. Portanto, o ponto é Q, né? Vamos chamar de outro nome para não confundir com aquele lá, igual a parametrização calculada nesse parâmetro aí, que é o 2. E quanto que dá isso, né, pessoal? Vamos olhar aqui em cima. A nossa parametrização é essa, então vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Aqui embaixo, aqui na segunda componente vai ficar 2 vezes 2, que é 4. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então esse é o ponto. Ó. Então deixa eu até destacar também esse carinha aí. Mas essa aqui é a ideia, né? Eu vou até rabiscar bastante aí, porque agora a gente conclui o exercício. Beleza, pessoal? Não sei se foi uma boa cor aí, né? Ficou meio apagadinho escrito, mas acho que vocês conseguem enxergar, né? Então acho que deu para entender a ideia, né? Isso daí, com isso a gente consegue concluir pensando nessa maneira. O mais importante era vocês
é entenderem que o plano normal e o plano osculador eles dependem do parâmetro, né? E a nossa busca nesse item B era determinar justamente o parâmetro satisfazendo a condição pedida nesse exercício. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, né? São 4 exercícios difíceis, acho que eu selecionei alguns complicados, mas espero ter ajudado ao menos um pouco vocês aí a entender, né? E direcionar vocês para resolver os demais. Então, peço desculpas aí se eu exagerei um pouquinho, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, abraço.